to Game 7, baby! Game 7! Game 7! Os Nets assumem a liderança no leste, a crise nos Celtics só aumenta e LeBron James e Anthony Davis continuam fazendo muita falta. Isso é tudo que você precisa saber na NBA hoje, dia 1º de abril de 2021. E vamos lá, vamos começar. Uma noite de 10 jogos, em Detroit, os Blazers venceram os Pistons por 124-101 em um jogo equilibrado no primeiro tempo, mas no segundo os Blazers passearam e abriram 23 pontos de vantagem. A dupla Lillard e McCollum voltaram a atuar bem. Lillard marcou 33 pontos e 10 assistências e McCollum 24 pontos. Carmelo Anthony e Covington ajudaram marcando 16 pontos cada. Pelo lado de Detroit, Jeremy Grant voltou a jogar bem, marcou 30 pontos e Mason Plumlee marcou 19 pontos. Vale falar que os outros 3 titulares dos Pistons, Saddiq Bey, Josh Jackson e Saben Lee, marcaram um total de 2 pontos. Um acerto de 17 tentativas de arremesso. Os Blazers são o 6º no Oeste e os Pistons o 15º e último no Leste. E em Indiana, o Heat venceu os Pacers por 92-87 e o pessoal da NBA podia ter escolhido uma fotinho melhor do que essa que está aí com o Duncan Robinson fazendo careta, né? Os Pacers jogaram bem e ficaram na frente do placar por grande parte da partida, mas perderam o último quarto por 7 pontos e deixaram a vitória escapar. Destaques para Jimmy Butler e Duncan Robinson, que marcaram pontos cruciais no fim da partida. Robinson marcou 20 pontos no total, pegou 8 rebotes e deu 4 assistências, já Butler marcou 18 pontos. Pelos Pacers, o destaque foi Miles Turner com 15 pontos, e quando seu melhor jogador defensivo é o destaque no ataque, alguma coisa no time não está funcionando bem. Mas LeVert marcou 14 pontos e vale falar que parece cada vez mais acertada a troca feita por Oladipo, que foi parar em Miami por praticamente nada. O Heat é o 5º no leste e os Pacers agora são o 9º. E em Boston, os Mavs ampliam a crise dos Celtics e vencem por 113-108. E o jogo esteve o tempo inteiro sob controle do time de Dallas e o resultado só não foi maior porque os Mavs erraram e tiraram um pouco o pé aí na segunda etapa. Os Celtics venceram o último quarto por 35-23, logicamente com méritos ofensivos, mas também porque os Mavs tiveram um desempenho defensivo deplorável. Luka foi o destaque da partida com 38 pontos e 8 rebotes, mas Jalen Brunson ajudou com 21 pontos e Porzingis com 19. Pelo lado dos Celtics, o trio Tatum, Brown e Kemba apareceu bem. Tatum marcou 25 pontos, Brown 24 e Kemba 22. Os Mavs são o 7º no Oeste e os Celtics o 8º no Leste. E em Nova York, os Nets venceram os Rockets por 120-108, assumindo a liderança. Mas como sempre, os jogos dos Nets têm algo em comum. Os Rockets venceram o primeiro quarto por 42-29. Sim, os Nets tomaram 42 pontos em um único quarto, mas terminaram a noite como líderes do leste. Harden não jogou o último quarto, sentiu uma lesão, mas mesmo assim marcou 17 pontos, 8 rebotes e 6 assistências. Mas os destaques vão para Kyrie com 31 pontos e 2 assistências e Joe Harris com 28 pontos. E é isso que teremos dos Nets pelo resto da temporada. Quando um jogador não desempenha bem, o elenco tem vários outros que podem se destacar e garantir as vitórias. Pelos Rockets, Kevin Porter marcou 20 pontos e Daniel House 18. Como já falei, os Nets lideram no leste e os Rockets agora são o 14º no oeste. E em Memphis, o Jazz venceu os Grizzlies por 111-107 e agora o time de Utah acumula 7 vitórias seguidas. O jogo foi relativamente equilibrado,
mas destaque para a diferença de desempenho dos bancos. O banco do Jazz marcou 35 pontos, enquanto o banco dos Grizzlies marcou apenas 13. Conley marcou 26 pontos, Clarkson 24 e Bogdanovic 23. Pelos Grizzlies, Kyle Anderson marcou 18 pontos e pegou 11 rebotes, Dillon Brooks 17 pontos e Valanciunas 16 pontos e 14 rebotes. O Jazz segue na liderança do Oeste e os Grizzlies são o 10º. E em Minneapolis, os Wolves, mesmo depois de rumores que Karl-Anthony Towns e D'Angelo Russell estarão disponíveis para a troca na próxima off-season, venceram os Knicks por 102-111 em uma vitória importantíssima para o time de Nova York na briga pelos playoffs. Após um ótimo primeiro quarto por parte dos Knicks, o time de Nova York passou a errar muito e os Wolves voltaram para o jogo. Foram 17 turnovers que geraram 22 pontos. Anthony Edwards marcou 24 pontos, Beasley 20 e Karl-Anthony Towns 18 pontos e 17 rebotes. O novato vem se destacando e pelos comentários parece que será a aposta do futuro da franquia. Além dos pontos, ele ainda roubou 3 bolas e deu 3 tocos. Pelos Knicks, como sempre, Julius Randle foi o destaque, marcando 26 pontos e pegando 2 rebotes. Mas RJ Barrett merece um pouco aqui um espacinho por causa dos seus 23 pontos. Os Wolves são o 15º no Oeste e os Knicks o 6º no Leste. E em Oklahoma, o Thunder, que só deveria perder, venceu mais uma, agora sobre os Raptors por 113-103. E assim começamos, como sempre, os destaques com os desconhecidos do Thunder. Mykhailiuk marcou 22 pontos, 10 pontos somente no último quarto. Moses Brown, 20 pontos e 11 rebotes. E depois de uns primeiros jogos estranhos, estou começando a gostar do jogo dele. Pode ser um pivô que veremos por muitos anos na NBA. Isaiah Roby, 17 pontos e 10 rebotes. Já pelo lado dos Raptors, Gary Trent Jr., que acabou de chegar, marcou o recorde da sua carreira com 31 pontos. Anunoby marcou 20 pontos e 11 rebotes. E agora, o Thunder é o 13º no Oeste e os Raptors o 11º no Leste. E em San Antonio, com um gostinho de vingança, os Spurs venceram os Kings por 120-106 e assim a sequência de 5 vitórias dos Kings terminou. Ainda bem que no vídeo anterior eu falei e acertei que logo essa sequência ia terminar. Não dá para acreditar nos Kings. Os Spurs sempre estiveram na frente no placar e abriram 23 pontos de diferença. DeRozan marcou 26 pontos, Derrick White 18 e Rudy Gay 16. Pelo lado dos Kings, Fox marcou 20 pontos e Haliburton, o novato, 16. Aparentemente, Haliburton será o roubo desse draft. E até que enfim os Kings acertaram em um draft, deram uma bola dentro, pelo menos. Os Spurs são o 8º no Oeste e os Kings o 11º. E em Los Angeles, no que para mim é a partida da noite, os Bucks venceram os Lakers por 112-97. E para ficar mais dramático, ainda mais dramático para o time de Los Angeles, Andre Drummond saiu do jogo sentindo uma lesão no dedo e pode ficar de fora junto com LeBron e Anthony Davis. Mas a notícia é que aparentemente não foi nada demais, então o tempo fora deve ser curto. Os Bucks chegaram a abrir 20 pontos de vantagem em uma partida cheia de turnovers, foram 43 no total. Jrue Holiday marcou 28 pontos, Giannis 25 pontos e 10 rebotes, e Middleton 17 pontos. Pelos Lakers, Harrell marcou 19 pontos e Schroeder 17. E nessa semana também saiu um rumor de que Schroeder negou uma extensão com os Lakers de mais de 80 milhões. Isso adiciona um pouquinho mais de drama para essa off-season dos Lakers. Agora os Bucks são o 3º no Leste e os Lakers o 4º no Oeste. E por último, vamos para Phoenix, para a vitória dos Suns sobre o Bulls por 121-116. E para mim é uma pena que essa chegada do Vucevic em Chicago seja recheada de derrotas. Espero que isso não atrapalhe o futuro do time nem o futuro dele por lá. Mas, na 4ª vitória seguida dos Suns, Booker marcou somente 45 pontos e assim fica complicado conseguir vencer os Suns.
Chris Paul ajudou da maneira que ele sabe, 19 pontos e 14 assistências. E eu não quero continuar a tradição que eu tinha lá com o Magic de falar que Vooch foi bem, mas o time perdeu. Mas Vucevic liderou os Bulls com 24 pontos e 10 rebotes. Tadeusz Young anotou 19 pontos e pegou 10 rebotes, e Denzel Valentine marcou 19 pontos. Assim, os Bulls são o 10º no leste e os Suns o 2º no oeste. E pessoal, por hoje é tudo nessa rodada. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal também. E para receber as notificações todos os dias, basta ativar todas as notificações. Amanhã a gente está aqui de novo. Um abraço e até mais.